Olá, alunos! A nossa aula hoje é sobre epistemologia e também suas abordagens básicas, pelo menos. A nossa disciplina é a metodologia da pesquisa científica e a gente vai tentar entender um pouco mais o que seria a epistemologia. Então, a epistemologia é a teoria do conhecimento, do que este consiste e como podemos obtê-lo e como podemos defender e justificar o nosso conhecimento. A epistemologia tradicional inclui uma série de perguntas-chaves, como, por exemplo, o que é conhecimento, que tipos de conhecimento existem, qual é a estrutura de nosso corpo de conhecimentos, quais são os limites do que pode ser conhecido, quais são os dispositivos através dos quais nós obtemos o conhecimento, como deveríamos proceder para adquirir o conhecimento. Duas questões relacionadas e semelhantes são: o que é essa coisa chamada ciência e por que algumas atividades humanas são consideradas como ciência e outras não? Uma ótima pergunta para a gente iniciar a nossa reflexão. Então, a gente vai entender um pouco sobre essas abordagens da epistemologia. E aí a gente vai se delimitar a 3 delas. Vamos estudar o empirismo, o racionalismo e o construtivismo. E aí a gente vai entender por que a ciência é um conhecimento diferenciado. O primeiro ponto de vista, o empirismo, é a ideia padrão que a maioria de nós tem como mecanismo psicológico básico, o alicerce do nosso conhecimento do mundo. É oriundo de quê? Das experiências. Vivemos ela através de quê? De sensações. E aí, para o empirista, o meio para se construir o conhecimento procede da indução e o critério de validade é fornecido por referência ao domínio empírico. Ou seja, como funciona o empirismo? A ideia principal do empirismo é que não há nada na nossa mente que não tenha passado pelos nossos sentidos. Isto é, temos de usar os nossos sentidos para obtermos o conhecimento. Ou seja, a experiência ela chega para nós através dos nossos sentidos. E os nossos sentidos nos levam ao conhecimento. O mundo existe e nós podemos conhecê-lo indiretamente, mediado pela teoria, como resultado de escrutínio crítico. Aí temos duas questões da epistemologia empirista. Ela traz o aluno, o estudante, como um ser que ele está lá para receber o conhecimento do professor, que já tem a experiência. Então, o aluno, o nome em si aluno, que ele vem buscar a luz, e esse professor ele é o detentor dessa luz, aquele que domina o conhecimento. Essa epistemologia empirista, ela traz o sujeito e o objeto dessa forma, A interação também aluno-professor, ela age assim. O professor é aquele que possui o conhecimento. Aí chegamos na segunda abordagem, que é a racionalista, a qual nós interpretamos o mundo de uma forma racional, através de mecanismos cognitivos. E o que seria racionalismo? Modo de pensar que atribui o valor somente à razão, ao pensamento lógico. Qualquer doutrina que privilegia a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante para a modernidade. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que têm origem na pura racionalidade. Ou seja, para o racionalismo, que diverge do empirismo, o racionalismo diz que conhecer é da razão, o empirismo ele fala que conhecer é comparar dados. No racionalismo, o mundo é racional, o real das coisas é a forma. Para o empirismo, o mundo é captado pelos sentidos, o real é a matéria. Na abordagem racionalista, o mundo do conhecimento é a matemática, é a lógica, é o raciocínio. No empirismo, o mundo do conhecimento é a experiência. No racionalismo, as verdades fundamentais são por evidência lógica.
Para o empirismo, as verdades fundamentais vêm pelos sentidos. No racionalismo, as ideias e verdades são inatas. No empirismo, as ideias e verdades vêm da aprendizagem. Para o racionalismo, o conhecimento existe a priori. Para o empirismo, o conhecimento existe a posteriori. Ou seja, duas abordagens e suas diferenças. E o terceiro ismo, que seria a terceira abordagem, o construtivismo, é uma posição bem conhecida, né, nas ciências humanas e sociais. Este ponto de vista sustenta que as condições e as forças sociais são responsáveis pelo nosso conhecimento e pelos processos de formação de conhecimento. Aí temos aí o significado do construtivismo. Significa a ideia de que nada a rigor está pronto e acabado. O conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. O conhecimento se constitui pela interação do indivíduo com seu meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais. Ou seja, o construtivismo, ele acontece na relação do sujeito com o sujeito e na relação do sujeito com o objeto. Ou seja, com tudo que o cerca. Né? A construção social da realidade, ou a construção da realidade social, é uma forma de ser investigado. O estudante ele não chega na sala de aula sem ter algum conhecimento adquirido. E aí tem esse gráfico que tenta demonstrar um pouco isso, né? O estímulo do meio, que vai gerar assimilação, que leva à acomodação, que leva à adaptação, que leva aos esquemas intelectuais, que chega ao conhecimento e desenvolvimento cognitivo. Como assim? O que seria de fato essa assimilação e essa acomodação? Ou seja, a assimilação chega até nós através do meio, que ela vem de fora para nós através do meio ou do sujeito que está próximo a nós. A acomodação é a nossa resposta a essa nova experiência, né? A gente vai demonstrar aquilo que a gente aprendeu, ou seja, a assimilação ela chega de forma externa pelo sujeito ou pelo objeto, aquilo que nos cerca. A acomodação a gente internaliza, né? E aí chegamos ao equilíbrio, que a gente chama de equilibração, estágios de equilíbrio, de adaptação cada vez mais estáveis. Ou seja, você equilibra aquele conhecimento novo que você adquiriu. Isso tudo ocorre de forma o quê? Pela construção social. Né? Então, o construtivismo, ele fala que ninguém não tem nada para oferecer e não tem alguém que tenha tudo para oferecer. Né? Nós vivemos num eterno processo de equilíbrio e desequilíbrio. Né? A gente equilibra o conhecimento novo e desequilibra o antigo para equilibrar novamente o conhecimento novo. E aí, uma característica da epistemologia construcionista social é a rejeição da importância dos fundamentos. Há nada pré-determinado e não há referencial único para a verdade. Em vez disso, a coerência entre as crenças, teoria e aquilo que pode atualmente ser considerada a melhor evidência para as nossas alegações é tudo o que resta da epistemologia clássica. E o construtivismo é uma construção sucessiva do próprio sujeito para organizar suas experiências. A mente reflete o mundo exterior e o sujeito transpõe, atribui significados. A gente sempre está vivenciando o equilíbrio, o processo de assimilação e acomodação. Dessa forma, que em um jogo de palavras cruzadas, onde o acerto de uma palavra deve ser tanto na horizontal quanto na vertical, aquilo que é considerado como nosso melhor conhecimento deve se encaixar tanto com as evidências disponíveis, e as teorias atualmente são consideradas como sendo válidas, sendo que as evidências e as justificativas são infinitas, e as teorias são sempre provisórias, isto é, provavelmente, o melhor que conseguiremos. Ou seja, o construtivismo leva o conhecimento a estar sempre em processo de construção. E aí vimos a epistemologia e 3 abordagens clássicas da epistemologia.